Boa noite a todos. Vamos hoje novamente ver mais uma parte do nosso Evangelho, do capítulo 17, do item 7, o dever, instruções dos Espíritos. Então, para isso, eu convido todos os irmãos que se coloquem em posição confortável, para que possamos juntos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos protetores, ao nosso anjo guardião, por essa oportunidade de podermos estarmos nos instruindo, para que isso faça um adiantamento na nossa caminhada. Que Deus e todos os Espíritos superiores nos protejam, tanto hoje como em todos os dias dessa nossa jornada terrena. E que assim seja. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito mais difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o arguilhão da consciência, guardião da propriedade interior. O adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever começa exatamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Todos sofrem pelas mesmas causas, a fim que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância do seu efeito. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobar-se às mais diversas complicações. Mantém-se inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo galardão da razão, descende desta como o filho descende de sua mãe. O homem tem de amar o dever, não porque preserva de males a vida, males os quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplanda a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Bem, meus irmãos, vimos mais uma passagem do Evangelho, né, sobre a parte que é a instrução dos Espíritos. Então, a gente não tem, eu pessoalmente não tenho a pretensão de querer explicar uma passagem do Evangelho, ainda mais que foi ditado por Espíritos tão elevados. E é uma instrução, ela fala sobre o dever. E o dever, ele não está escrito em nenhum livro, não está escrito, como a gente vê exemplos no nosso Evangelho, vê exemplos na nossa vida, mas eu sempre digo que ele está gravado na nossa consciência, como a lei divina, ela está gravada na nossa consciência. Em certas passagens aqui do Evangelho, ele diz o que, onde começa, onde termina, qual é o seu limite. E o limite é até no ponto que está fazendo mal a alguém. E Deus nos fez tão iguais aqui na Terra, com poucas exceções, espíritos que estão aqui em missão, nós todos, na nossa condição de espíritos imperfeitos, aqui se encontramos encarnados, e pela dor nós podemos nos igualar.
A dor iguala os pobres, os ricos, os sábios, os ignorantes. Pela dor a gente pode saber o que uma atitude nossa pode afetar em outra pessoa. E por esse sentimento que Deus nos fez iguais, para que nós não disséssemos que nós não temos conhecimento do que um ato pode causar. A dor que ele pode trazer ao nosso irmão, ao nosso próximo, né? Ou até mesmo a pessoas que nós não conhecemos, são afetadas muitas vezes pelos nossos atos, né? Como nós podemos afetar pelo ato do amor, né? Nós podemos afetar também por esses atos que não são tão corretos. O dever, ele cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. Isso quer dizer que quando nosso espírito se eleva, quanto mais nós temos conhecimento da verdade, mais nós temos conhecimento da palavra de Jesus, daquilo que nos deixou como exemplo, que ele não mandou só uma carta, ele veio em pessoa, em carne, ele também passou pela dor, e nos deixou dito, nos deixou como exemplo, como é que deveria se portar um verdadeiro cristão. Qual é que era o caminho da nossa salvação, qual é que era o nosso caminho para que nós nos elevarmos. Isso tudo ele deixou exemplo, foi exemplificado, né? Não foi só dito, e não é uma moral falsa, é uma moral verdadeira que nós devemos seguir. Não adianta nós estarmos sempre falando de Jesus e agirmos ao contrário do que ele. Então é muito mais importante nós agirmos como Jesus do que nós falarmos de Jesus. Bem, meus irmãos, eu procurei ser o mais claro possível, mesmo que não precisava tecer nenhum comentário sobre essa passagem do Evangelho. Então convido a todos novamente, né, a nos concentrarmos, esvaziarmos as nossas mentes e orar pelo mundo, orar por todos os irmãos, por aqueles irmãos que nós conhecemos, por aqueles que estão tão distantes, que a gente vê o sofrimento deles pelas notícias, pela TV, pelo rádio, pelos jornais. Vamos fazer uma prece por esses irmãos que se encontram tão longe, mesmo nós sabendo que através do nosso pensamento nós podemos chegar em qualquer lugar. Vamos pedir pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, por todos os irmãos que sofrem, por todos os irmãos que erraram perante a lei de Deus, perante a lei dos homens, pelos nossos irmãos que estão encarcerados, pelos nossos irmãos que estão doentes, pelos nossos irmãos que se encontram em asilos, abandonados, ou que não têm família, precisam de um alento, de um sopro de amor, de luz, que aqueça seus corações. Por crianças que estão desamparadas, que passam por as mais diferentes humilhações e sacrifícios, que elas consigam superar suas provas e suas expiações com muita força, com muita vontade, sabendo que depois dessa passagem elas terão uma outra visão do mundo e poderão ser cidadãos melhores, espíritos mais elevados, curados de suas expiações e de suas provas. Aproveitando então, vamos pedir para nossas águas, as águas que se encontram nos nossos lares, aquelas que nos servem todos os dias, que nelas seja colocado todos os remédios necessários para a cura do nosso corpo, para a cura principalmente do nosso espírito. E que essa luz brilhosa que irradia sobre nossas cabeças nos aplique um passe restaurador, um passe de alinhamento dos nossos chakras, de limpeza principalmente no nosso campo mental. Que essa luz se irradie, se esparrame pelo nosso lar, limpando também todos os ambientes, esclarecendo algum irmãozinho que porventura esteja conosco, que precisa desse esclarecimento, que precisa mudar de lugar, quem sabe encontrar numa colônia, num hospital, o consolo, a cura, o tratamento que lhe é necessário. Então vamos pedir principalmente por todos esses irmãos que ainda se encontram distante da luz, distante da verdade, que eles possam encontrar e abrir os seus olhos e ter um minuto de paz e de sossego e mudar, quem sabe, o rumo, mudar a direção de suas vidas, agradecendo por esses anjos, por esses santos, por esses guardiões que sempre se encontram do nosso lado. Vamos agradecer a Deus e dizer que nossas preces sejam atendidas e que assim seja.